Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Isaías Navi, Círculo da Terra. Uma boa noite a todos. E hoje eu tenho uma live especial aqui com o meu amigo Eduardo, do canal Overmundo. Uma boa noite, Eduardo. Oi, Isaías, boa noite pessoal aí do chat aí. Poxa, tô meio sumido, mas obrigado aí pelo convite, Isaías. Muito bacana falar desse tema. Já tinha combinado esse tema faz tempo, né? Há um tempo, agora quase um ano, eu acho. Quase um ano, cara. Vai ser muito legal. Isso aí, chegou a oportunidade. É um assunto muito interessante que me interessa particularmente. Eu gosto de história, tá? Sim. E gosto de religião, estudo das religiões, principalmente do cristianismo. Sim. Então, no Japão, que é algo muito curioso, né? O cristianismo no Japão, no Oriente, aí, que não é tão expressivo assim, pelo menos nos dias de hoje, ou pelo menos durante um tempo não foi, né? Uhum. Aí o Overmundo, que estudou o assunto, pode nos falar, não é isso? Isso aí, é isso aí. Boa noite aí, pessoal. Posso começar? Sim, antes de começar, só para introduzir, eu queria dar as boas-vindas ao pessoal que está aqui. Rafael Nakata, Ignus Demed, Ali Angel aí, boa noite, Li Angel. Vanderlei Espíndola, Marcos Paludo, que esteve aqui, foi ontem na live comigo. Dave 4K, irmão Pedro, você que for chegando aí, vai deixando seu like, seu boa noite no chat e vamos começar, né? Vamos lá. Bom, vamos fazer um esquema de bate-papo, né? Sobre isso. Bom, a história da relação do Japão com o Ocidente, os primeiros relatos que você teve, assim, mais confiáveis, quem trouxe, na verdade, foi Marco Polo. Não que ele tenha chegado no Japão, mas ele ouviu falar de uma ilha ainda mais ao oriente do mundo conhecido. Então, Marco Polo chegou até a China. Existem algumas teorias de que ele não tenha chegado até a China, mas provavelmente ele chegou. Em algum pedaço da China lá ele conseguiu chegar. E que ele trouxe relatos de uma ilha grande mais ao oriente ainda, mais a leste ainda, certo? Provavelmente essa ilha era o Japão, tá? Ippon, tá na linguagem deles, era o Japão. Parece ter um nome, Cipango, né? Cipango, Nipango. Você tem aí diversas variantes disso daí. O que aconteceu? Teve esse relato, ok, certo, a coisa ficou. E aí a gente vai dar um pulo agora para o século XVI, lá para os anos 1500. O que aconteceu? Vamos pegar aqui o contexto dos anos 1500, tá? Bom, primeira coisa, já havia acontecido a Reforma Protestante. A Reforma Protestante começou lá com Lutero, em 1517, lá com as 99 teses dele pregadas lá na porta da igreja. Foi aquele rebuliço dentro da igreja, daí você começou a ter cristãos reformados, você começou a ter calvinistas, anglicanos. Eu acho que os batistas vieram depois, acho que os batistas são posteriores, mas você começou a ter aquela divisão dentro da igreja. Tá? Em resposta a isso, a Igreja Católica fez a chamada Contra-Reforma. Foi uma resposta à Reforma Protestante. Tá? E, juntamente, quase paralela à Contra-Reforma, surgiu uma ordem que iria marcar o século XVI e o século XVII, que é justamente a ordem dos jesuítas. Sim, Santo Inácio de Loyola, Companhia de Jesus. A ordem dos jesuítas, ela era uma ordem de obediência férrea à igreja. Tá? Alguns falavam que era uma ordem militar, mas não era uma ordem militar. Tá? Eles podiam até ter algumas estruturas próximas, mas não era para guerra. Tá? Isso aí era mais em termos de obediência à hierarquia, mais ou menos, e às ordens dadas. Tá? Muito bem. E os jesuítas, eles eram uma ordem primordialmente de evangelização, tá? Pelas novas almas que estavam existindo. Já se havia descoberto o Novo Mundo, tá? A América em 1498, Brasil em 1500, tá? Na verdade, já se sabia das terras brasileiras bem antes,
provavelmente Américo Vespúcio ele acabou vindo por esses lados aqui, pegando, deve ter navegado mais na região norte do Brasil, então já se sabia que você tinha terras a leste do Tratado Original das Tordesilhas, tanto é que depois o tratado ele foi deslocado um pouco mais para o oeste. Tá? Que é principalmente para poder pegar uma faixa, que é a faixa que pega do Nordeste brasileiro até o Sudeste brasileiro, certo? Que é aquela coisa, o português fala, não, esse tratado aqui a gente dividiu o mundo em dois, não tá bom porque a gente ficou sem nada. A gente quer um pedaço do novo mundo também. Cabral, em 1500, ele saiu de Portugal, tá? Deu uma passadinha aqui, tomou posse da terra, registrou, Pero Vaz de Caminha escreveu a carta, viu as Índias peladas, etc., se encantou, e foi lá para a África para fazer uma pequena guerrinha contra alguns califados, tá? Que estavam na região da África, da Índia, etc. E aqui a gente tem que lembrar uma coisa importante, tá? Vamos lembrar um contexto importante. A nação europeia que se lançou ao mar, certo, nas grandes navegações, por excelência, foi Portugal. A Espanha também se lançou, mas Portugal foi a nação por excelência que fez isso, tá? E Portugal, ele ia fundando pequenas cidadezinhas ou entrepostos, certo, na região que tinha influência, que era o litoral. Tá? Então, fez isso aqui no Brasil com São Vicente, ele fez isso em alguns pontos da África, e ele também fazia isso em alguns pontos da Índia, tá? Lá na parte do Oceano Índico. E a gente pode pensar em Portugal mais ou menos como a primeira potência global que nós tivemos na história. Tá? Essa foi Portugal, apesar do poder dela ser restrito à área de influência que era o litoral. Tá? Portugal, se a gente for ver bem, a dominância portuguesa ela nunca foi muito de entrar para dentro do interior. A grande exceção foi o Brasil. Tá? No Brasil, eles entraram mesmo para o interior, certo? Porque havia um potencial, havia um território muito grande e havia uns bandeirantes aqui em São Paulo loucos que resolveram se enfiar no meio do mato do Cerrado Paulista e foram indo, entendeu? Lá para cima, para o sul, para o Brasil, para o norte, chegando até a região norte, etc. Mas Portugal mesmo ele nunca se aventurou muito tão para dentro assim. Tá? Por quê? Porque vamos lembrar o seguinte contexto. Portugal ele era uma nação pequena, com pouca população, então eles não tinham muita gente para conseguir dominar a área. É diferente da Espanha. A Espanha era uma nação maior que Portugal, tá? Bem maior. Sim. Tinha muito mais gente do que Portugal. E a Espanha, ela adotava o seguinte método, a Espanha. Qual era o método de dominação do espanhol? Eles chegavam primeiro com uma força militar. Quem não concordasse com eles guerreavam, dizimavam, etc. Tá? Depois, eles construíam as cidades, a parte administrativa das cidades, os chamados cabildos coloniais espanhóis. Tá? Quem já foi para Buenos Aires, se você for lá na Praça de Maio, você vai ver o Cabildo de Buenos Aires, que é uma construção colonial deles. Tá? Isso aqui era o símbolo do poder espanhol. Você reunia tropas, era um misto de paiol, eles construíram várias estruturas, tá? Só que para manter isso era muito caro, para você manter o exército. Então começava-se depois o trabalho de catequização, utilizando os próprios jesuítas, mas os espanhóis utilizavam muito mais também os franciscanos, os dominicanos também. E os espanhóis também, após isso, eles instituíam seminários e universidades também. As primeiras universidades das Américas foram espanholas, datas ainda de 1500 e pouco. Tá? O Brasil só foi ter uma universidade em 1800 e paulada com Dom Pedro. Então, os espanhóis, eles tinham... Então, eram esses 4 passos. Dominação militar, a dominação em infraestrutura política, religiosa e, por fim, educacional. Tá? Muito bem. Portugal era diferente. Portugal tinha muito menos gente. Então, Portugal não podia dar com força o primeiro passo da dominação militar.
Então, o que Portugal fazia? Portugal fazia um pouco de dominação militar, fazia muita aliança entre os povos que ele encontrava lá, se aliava, ele se aliava, se ele encontrasse, por exemplo, na Índia, com povos já estabelecidos, eles identificavam os clãs, eles iam se aliando aos clãs que eram mais interessantes para eles, jogando um contra os outros, e assim eles iam se infiltrando no lugar. E, ao mesmo tempo, através dos jesuítas, eles construíam seus colégios, os colégios jesuíticos. Tá? Um exemplo que nós temos aqui foi a própria fundação da cidade de São Paulo, tá? com o Colégio de São Paulo. Depois temos os 7 povos das missões no sul do país. Você tem diversos exemplos ao redor do mundo. E, a partir daí, eles faziam todo o trabalho de catequização junto com a educação também. Tá? Portugal tinha um jeito um pouquinho diferente dos espanhóis. Legal. Muito bem. Daí, o que aconteceu? Portugal, nos anos 1500, ele conseguiu a dominância da navegação no Oceano Índico e no Oceano Pacífico, lá nas regiões das Filipinas, etc. Houve uma batalha chamada Batalha de Dí, tá? Essa Batalha de Dí, ela foi uma batalha onde acho que 19 naus portuguesas derrotaram mais de 200 navios muçulmanos. Vamos lembrar que as naus portuguesas, com aqueles canhões em séries, aquela coisa toda, eram tipo, o equivalente hoje em dia a um porta-aviões americano, tá? Eram barcos muito poderosos que tinham uma grande capacidade de tiro, de guerrear, entendeu? Por isso que eu falo, o ambiente de Portugal era um mar. Era um mar. E eles conseguiram realmente desbaratar toda a frota muçulmana que navegava naquele pedaço e acabaram se tornando a primeira potência marítima. Depois, Portugal seria superado pela Holanda, e a Holanda seria superada pela Inglaterra, e a Inglaterra só seria superada pelos norte-americanos no século XX. Tá? Desculpa, só um minutinho. Desculpa, é que meu filho chutou a câmera aqui sem querer, desculpa. Tudo bem. Tá bom. E daí, muito bem. Daí, o que aconteceu? Isso aí. E Portugal... Desculpa que meu filho está fazendo graça aqui. E Portugal, então, ele começou a navegar toda essa região. Ele foi Goa, por exemplo, é um lugar de colonização portuguesa. Goa é na Índia. Foram os primeiros a chegar nas Filipinas. Tá? Eles conquistaram um terreno na China, onde hoje em dia é Macau. Tá? Macau é colônia portuguesa desde 1500 e pouco. E em 1543, se eu não me engano, o que aconteceu? Um navio português que pegou uma tempestade e se perdeu, tá? Ele acabou indo navegando mais a leste e chegou numa ilha, certo? Essa ilha era uma das ilhas do Japão, Kyushu, tá? Uma das grandes ilhas japonesas. Esse foi o primeiro contato do Ocidente com o Japão. Primeiro contato direto. Primeira vez que o europeu chegou no Japão. Foram os portugueses. Isso, no caso, os portugueses. No caso, Manaus português. Os primeiros chegaram no Japão, assim. Foram os primeiros que chegaram no Japão. Muito bem. Com a chegada dos portugueses no Japão, o que aconteceu? Esses marinheiros, eles retornaram para Goa. E quem que estava em Goa? Um jesuíta chamado Francisco Xavier. São Francisco Xavier. E chegou aos ouvidos dele o seguinte: olha, tem uma ilha lá, que é um lugar, tem um pessoal que é parecido com a China, mas não é da China, tem algumas características interessantes lá, tá? E o que acontece? A gente, assim, não tem ninguém lá, não tem nenhum cristão lá. Francisco Xavier, então, em 1549, na verdade, um pouquinho antes, ele organiza uma expedição partindo de Goa e na Índia, e ele navega, vai até o Japão. Vale notar, pessoal, tipo, que não era que nem nos dias de hoje, que você pega o transatlântico lá, certo? O Costa Marina lá e vai, navega bonitinho, não. Era uma epopeia o negócio,
Tá? Era um negócio difícil. Uma viagem perigosa. Sim, uma viagem perigosa. Olha só, para você ter ideia, existiam frotas que partiam da Espanha ou de Portugal, assim, com 8 navios, voltava 2. Entendeu? Sim. Tipo assim, os caras partiam com 900 homens, voltavam 100. Era um empreendimento perigoso o negócio, não era mole, tá? Você vê assim, por isso que eu falo assim, eu sou meio fanboy dessa época, não a ponto de fechar os olhos para as coisas ruins que aconteceu um monte de coisa ruim também, tá? Mas, assim, pela coragem que os caras tinham também. Pô, cara, porque não é mole, né? Os caras chegavam tudo estrupiado, com escorbuto, com doença, roupa rasgada, entendeu? Sujo, com piolho, ferida na pele, um monte de coisa. Tudo isso também porque o cara tinha um retorno financeiro disso aí. Legal. Uhum. Então ele chegou lá em Kagoshima, que é uma região japonesa, em 1549. Legal. Então, São Francisco Xavier, ele começou a organizar o cristianismo lá, certo? Ele começou a fazer uma organização. A primeira coisa que ele notou lá é que o Japão havia meio que acabado de sair de um período de guerra civil. Tá? Vamos pensar que o Japão é o Japão feudal, então ele era dividido em pequenos feudos. Cada feudo tinha um senhor feudal, que era o daimyo. Tá? Os daimyos, eles eram senhores feudais, equivalente ao senhor feudal europeu. Tá? Então, o que acontecia? Esses pequenos feudos, certo? Eles se aliavam uns com os outros e eles iam guerreando. Se você quer um bom exemplo ilustrado disso, do que era esse período, tem uma série que passa no Disney Channel chamada Shogun. Tá? Ela conta não a história do Francisco Xavier, mas ela conta um período depois. Mas ela fala bem de forma muito ilustrada essa questão do cristianismo dentro do Japão. Da série Shogun, e tem um livro ainda, acho que é James Clever o nome dele, do autor, não lembro, chamado de Shogun também. O livro é melhor que a série. A série é muito boa, mas o livro, cara, é sensacional o livro. Tá? Ele é muito bacana, ele é muito explicativo sobre a cultura japonesa, etc. Então, quem gosta de romance histórico é esse daí, tá? Muito bem. Daí, então, e você tinha o imperador, certo? E o shogun. O shogun é o quê? O shogun é chamado de grande general, ou o primeiro general, ou o general mais importante, tá? Isso aí está do japonês daquela época. São Francisco Xavier, ele pensou, bom, vou fazer que nem eu fiz lá em Goa. Isso é, eu vou chegar para o chefão, para o rei da porra toda. Só que ele não conseguiu ter atenção nem do imperador, nem do shogun. Ele não conseguiu ter essa atenção. Não conseguiu nem conversar com eles. Ele falou, bom, o que eu vou fazer agora? Já sei. Eu vou pregar para o povão. O cara era jesuíta, estava acostumado a pregar para o povo. Falei, vou pregar para os camponeses, para a plebe, esse pessoal todo. E ele começou a pregar e ia convertendo o pessoal, até que ele conseguia fazer as conversões. Mas ele via que era aquela coisa, ele convertia as pessoas, de repente um senhor feudal chegava e falava e fechava aquele feudo para ele. Ele falou, isso aqui não tem futuro. Eu tenho que falar com quem? Aí o Xavier, ele pensou direitinho, ele tomou consciência do quê? Que quem mandava no negócio mesmo na época era os daimyos. Eram eles que mandavam. Eram os seus feudais que tinham o poder real. Mais ou menos como acontecia na Idade Média. Tá? Ele percebeu isso daí. Era diferente, por exemplo, daquilo que ele encontrou na Índia, onde o poder estava muito centralizado no rei local. Eram diversos reinos, mas você tinha um rei local com poder muito centralizado. No Japão, o poder, ele ainda nesse pós-guerra civil, estava ainda meio... E ele notou umas tensões entre os diversos senhores feudais também. Claro, havia acabado de terminar uma guerra. Então você estava assim, eles conviviam, mas nenhum deles
necessariamente se gostava. Legal. O que aconteceu nessa brincadeira? Aconteceu o seguinte. Ele começou a entrar em contato com os senhores feudais, então. Ele conseguia converter? Então, aí que vem a grande questão. O que acontece com eles? Quando você tem, olha só, você tinha na época mais ou menos 250 senhores feudais no Japão. Os portugueses chegaram lá com armas mais modernas, os alcabuzes portugueses, que é tipo parecia um bacamarte, aquelas espingardas longas dos portugueses. Eles chegaram com novos tipos de armadura. Pra você ter ideia, algumas armaduras japonesas têm influência portuguesa. Tá? Caramba. É verdade, algumas armaduras de placas japonesas foram feitas com técnicas trazidas por portugueses. Né? E, de repente, os senhores feudais falaram, eu tô aqui cercado de 3 vizinhos que não gostam de mim e que na primeira encrenca eles vão querer me derrubar, eu quero essas armas desses portugueses aí. Eu quero que o meu barco navegue que nem esse barco português. Entendeu? Então, eles começaram a abraçar os portugueses que chegaram. Os senhores feudais. Ah, não, pode vir aqui, tratava bem, entendeu, etc. E o principal, os senhores feudais japoneses, eles notaram que os portugueses tinham muito interesse em evangelizar uma parte deles, que eram justamente os jesuítas. Então isso acabou virando uma moeda de troca. Ele falou, olha, você pode vir aqui, você pode evangelizar o pessoal, pode construir igreja, mas me ensina a fazer essa arma de fogo aí, me ensina a fazer esse tipo de pólvora que eu não conheço. Você entendeu? E os portugueses queriam o quê? Comércio. Por quê? O Japão produzia seda, produzia diversos itens bastante interessantes que os portugueses pegavam, levavam para as Índias e para a China para vender. Isso é, Portugal ficou como intermediário comercial do Japão. Para cima e para baixo, Portugal foi. Então, basicamente, quase todo o produto de alto valor japonês começou a escoar através de navios portugueses. Para onde? Para a China, para a Europa, para a Índia, etc. Você entendeu? Isso Entendi. Todo mundo começou a ganhar. E os portugueses, e principalmente São Francisco Xavier, ele notou uma coisa. Ele notou que a sociedade japonesa não era uma sociedade tão inculta assim. Ele notou que eles tinham uma tradição de literatura, que eles tinham uma tradição de escrita e caligrafia. Não sei se você sabe, no Japão, antigo, caligrafia era uma arte. A arte da caligrafia, daqueles ideogramas, etc. Tá? Kanji. Oi? Kanji. Kanji. Que eles tinham... É o tipo de caligrafia. Eles tinham uma tradição de teatro, coisa que mesmo em Portugal, certo? Isso era uma coisa meio... Não se tinha tanto. Os japoneses tinham isso. Olha só que sociedade culta que esses caras chegaram. Então, e por isso que os japoneses achavam os europeus bárbaros. Eles chegavam numa sociedade que as pessoas tomavam banho. Sim. Você entendeu? E os portugueses chegavam lá, passavam mês no mar sem tomar banho. Na Europa, passava 6 meses sem entrar numa tina d'água. É igual, o Eduardo, deixa eu só te fazer uma intervenção. É tipo chineses com os ingleses, né, também. Exatamente. Os chineses achavam que os ingleses eram bárbaros. Exatamente, eram bárbaros. Sim, para fim, eram gente sem ter aquela cultura refinada que os chineses tinham, e os japoneses achavam a mesma coisa. Né? A China e o Japão, sempre no Oriente, sempre foram polos de cultura e estudo que se tinha na região. Eles sempre foram esses polos culturais, né? Que influenciavam suas respectivas regiões. A China, obviamente, pelo tamanho dela, influenciou muito mais do que o Japão. Né? Legal. Isso aí, então o que acontecia? Olha só, para você ter uma ideia, dos 250 feudos, 90 se converteram ao cristianismo dessa forma. Mas não é assim que o povo chegou lá e falou, nossa, agora somos de Jesus, aleluia, todo mundo começou a cantar que nem o Padre Marcelo. Não era isso. Eles
Era aquela conversão no estilo que você tinha quando os senhores feudais europeus se convertiam logo após a queda de Roma. Isso é, olha, o meu feudo aqui, ele vai se converter e ponto final. Agora todo mundo é cristão, façam fila para ser batizado. E a partir daí, exatamente, é quase que uma conversão forçada. E a partir daí eles deixavam os jesuítas construindo igrejas, tá? E começaram a catequizar isso. Primeiro vinha a conversão e o batismo. É como se fosse um partido político, né? A partir de agora nós vamos votar em fulano. Exatamente, exatamente. Certo. Então, o que aconteceu nessa brincadeira? Você assim, teve feudo com 50 mil pessoas batizadas em uma semana. Você tem ideia de como o negócio era. E os padres jesuítas, assim, eles não venciam, na verdade, batizar esse monte de gente. Eles não venciam. Em 1561, certo? Os jesuítas, eles notaram uma coisa. Na verdade, um pouquinho depois, 1570 mais ou menos, eles notaram uma coisa. Eles notaram que faltava padre para tanto convertido. Então, eles começaram a instalar os primeiros seminários no Japão. Em coisa de 3 anos, eles já tinham mais de 50 padres japoneses mesmo de nascimento, autóctones, né? E por quê? Porque eles precisavam expandir isso daí, tá? E a relação permaneceu harmoniosa mais ou menos até todo o shogunato até a uma boa parte. Oi? Até a época dos samurais, né? Não. Nessa época eles já eram samurais. Samurais, na verdade, é uma. A gente acha que samurai é só aquele cara que vai com a espada e corta tudo. Samurai era a casta superior do Japão. Era tipo elite do Japão. Era tipo a nobreza do Japão. Esses eram os samurais. Não necessariamente o cara precisava ser um as da espada, correr com os bracinhos para trás, que nem o pessoal fala, nada disso, tá? Que não existe. Mas eles eram a nobreza japonesa, os samurais. Tanto é que, olha só que interessante. No Japão, no budismo, eles acreditavam na ressurreição. Na ressurreição não, na reencarnação. Só que você podia reencarnar como samurai ou como plebeu. Se você morresse em desonra, se o samurai morresse em desonra, ele reencarnaria como um plebeu. Por isso que você tinha o suicídio ritual, que é o seppuku ou harakiri. Então, o que aconteceu? Eu não vou mais falar essa palavra, tá? O seppuku ou o harakiri, ele era uma forma de você expiar, do samurai expiar alguma desonra dele. Então, por exemplo, o daimyo dele, o senhor dele, havia dado uma missão para ele e ele não cumpriu essa missão. Ele voltava em desonra e ele pedia permissão para o senhor feudal para ele cometer o seppuku. E o senhor feudal falava, pode cometer, ou então ele dava outra missão para ele tentar, através de outra missão, se redimir. Mas quando ele permitia a missão, porque a falta era grande, ele era cometido da seguinte forma. Você lembra que você tem aquela katana, que é aquela espada japonesa grande, e você tinha um sabre menor, né? O sabre também era usado nas lutas, o sabre, tá? Mas ele tinha uma função ritualística. O que acontecia? Aquela pessoa que ia cometer o seppuku, ela pedia ajuda a um companheiro, a um parente, a um outro samurai, etc. Então, ele tinha todo um ritual, certo? Que ele preparava a área lá conforme, se tivesse tempo, ele faria toda uma preparação. Se não tivesse, era meio no improviso. Ele abria o kimono dele, ele pegava aquela adaga ritual, enfiava na barriga e fazia um corte de um lado para o outro e mais um diagonal, se ele conseguisse. Ou de um lado para o outro e um vertical. De forma a abrir o ventre dele e mostrar aquilo que ele tinha dentro dele para fora. Só que para a agonia não durar, o que acontecia? Chegava o que auxiliava com uma katana e cortava a cabeça dele num golpe. Entendeu? Esse era o seppuku ou o sui
ritual que eles tinham para espiar. Dessa forma, quando ele renascesse na reencarnação, ele renasceria um samurai, um nobre, porque ele estaria lavado com a honra dele ilibada. Oi? Uma crença budista. Uma crença budista que se tinha no Japão. Eu não sei se na China tinha, acho que na China não tinha. O David Aquele filme Silêncio também é muito bom. É um filme de Martin Scorsese que retrata o período jesuíta no Japão e a perseguição também que houve depois que você vai chegar lá, não é isso? Isso. Mas o filme que eu peguei, que eu coloquei assim, foi justamente... Opa, tô chutando aqui a minha câmera aqui. É que eu tô cheio de livro aqui, entendeu? Do lado aqui. Bom, vamos lá. O que acontecia nessa brincadeira aí? O que acontecia? Só uma coisinha pro católico. Eu não sou ateu, tá? Eu sou um cristão bem freestyle, tá? Mas não sou ateu, não. Vamos lá. O cara já começa falando besteira. É incrível, né, cara? Tá falando bobagem, católico? O cara já começa falando besteira. Que moral que o ateu tem para contar a história. Vamos lá, cara. A história do cristianismo é vou contar alguma cara. coisa para vocês. Alguns dos melhores historiadores de religião são ateus. Porque ninguém está dando... Assim, eu estou contando aquilo que não é viés. Porque a questão de estudar, de ler, de raciocinar, não é... Sim. Nada espiritual, não é nada... Exatamente. A gente não está delimitando o rito, não estou pedindo para o Isaías fazer uma oração aqui, nada disso, entendeu? Vamos lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Legal. Aí. Então, por falar nisso, no budismo, você tinha uma crise do budismo no Japão naquela época. Certo? Não se sabe muito bem o porquê dessa crise. Acredita-se que alguns mosteiros budistas tomaram lado nessa guerra civil, e aí o caldo entornou, os caras ficaram mal vistos, etc. Então, o que acontece? Tinha que ter rolava uma treta, eles estavam mal vistos. Então, os próprios senhores eles queriam também minar um pouco o poder do budismo. Só que as primeiras relações entre católicos e budistas foram muito amistosas. Por quê? Por causa de um erro de tradução da palavra que era exatamente Deus. Então acontecia, o Deus, certo, que o budismo acreditava, com aquela questão religiosa do budismo, aquele ser primeiro, inicial, etc., eles achavam que era o mesmo Deus católico. Ah, tá. Na fizeram concepção... um sincretismo. Exato. Não. Sincretismo não. Eles achavam que os católicos eles tinham a mesma religião que eles, só que de uma forma diferente. Exatamente. Por um erro da tradução, dos primeiros tradutores. Isso, vamos lembrar que japonês e português são radicalmente diferentes, né? São duas radicalmente. Assim, radicalmente. Cara. Você vê um japonês falando, fala, não tô entendendo nada. Quando Francisco Xavier percebeu esse negócio, ele falou, não é. Ele falou, caceta, não é nada disso. Ele falou. Então ele meio começou a se afastar um pouco dos budistas, e os budistas, de repente, falaram, caramba, não é nada disso, e também se afastaram dos católicos. A questão é que nos feudos onde houve a conversão, você teve destruição e expulsão de monges budistas. E no lugar dos templos budistas foram erguidos templos católicos. Tá? Alguns templos, inclusive, em estilo japonês, outros em estilo ocidental. Por que isso daí? São Francisco Xavier e os jesuítas, em geral, dessa época, eles tinham uma visão muito interessante. Eles falavam, olha, você tem que se adequar, certo, aquilo que você vai pregar à população onde vai estar, que vai receber a pregação. Então, por exemplo, houve uma ordem dos jesuítas que eles usavam aqueles mantos de lã europeu grossos, né? Que se vestissem com kimono de seda japonês, para ficar mais próximo dos japoneses. Uhum. Entendeu? Não era um sincretismo. Estratégia. Era uma estratégia. Não era para quê? Para você se aproximar, para você não ser tão diferente. Porque o ocidental já era diferente na cara. Porque eram duas etnias diferentes. Mas ele queria aproximar cada vez mais.
Aí, além disso, se começou a ter as primeiras artes católicas da época. Isso é, você via lá, principalmente a arte de Jesus e Maria, que no Japão se traduziu para Mariko, tá? Com olhos puxados, com roupa de estilo japonês. Sabe o que acontece na África, que você tem Jesus negro, com o menino Jesus negro? Exatamente, vestido com aquelas roupas africanas, etc. É a mesma coisa que acontecia no Japão. Olha só, isso aí, estamos falando em 1500. Isso aí. 1500 a gente está falando isso daí. Uhum. Tá? Olha só, assim, isso é uma coisa que dá BO até hoje. Em 1500 os jesuítas já faziam isso. Uma coisa, Bermundo, parece que esse período da história do Japão é meio obscuro, né? Não é que seja obscuro. Parece que não tem muita divulgação sobre isso, porque até na arte. O único filme que eu sei que tem esse filme do Martin Scorsese, falou sobre Jesus. Mas toda a retratação da ficção no Japão é sempre no período dos ingleses, da relação dos ingleses com os japoneses, aquele período que os samurais eles entram em decadência, né? E as armas de fogo começam. Mas o período do jesuíta, da relação com os portugueses, tudo que você está falando aí, que o cristianismo se proliferou no Japão, é algo assim que muita gente nem sabe. Exatamente. Negócio... Por que será? Então, eu não sei. O que o pessoal explora bem, é o período do fim do shogunato, início da era Meiji. Que foi quando o Japão se abriu. A gente vai falar um pouquinho disso aí, mas foi meio à força com uma frota americana na Baía de Tóquio. Entendeu? Tipo assim, ou dá ou desce. Foi mais ou menos isso daí. A gente vai chegar ainda lá. Mas eu acho assim que é uma... Que isso aí envolve uma polêmica religiosa. Entendeu? Isso envolve uma polêmica religiosa também. E a coisa foi mais ou menos bem. Assim, até 1587, tá? Em 1587 a coisa começou a entornar. Porque o que aconteceu em 1580? Dom Sebastião, rei de Portugal, resolveu se meter numa guerra na África, ele mesmo morreu, nunca mais voltou, deixou o trono de Portugal vago. O rei espanhol, era parente do Dom Sebastião, falou, eu sou o sucessor. Entrou em Portugal, fez a União Ibérica, Portugal e Espanha. Aí os jesuítas se deram mal? Não foi nessa não. Não foi nessa. Eles se deram mal depois. Eles deram mal, aliás, nessa história eles se deram mal algumas vezes. Tá? Porque no Brasil eles foram expulsos, teve uma época, né? Sim, mas foi posterior a isso. Tá. Acho que foi no final dos anos 1700 que eles foram expulsos. Por ação, acho que do Marquês de Pombal. Né? Isso. Então, o que aconteceu nessa brincadeira aí? Na União Ibérica. A União Ibérica, ela marca o fim do auge de Portugal. Ela marcou. Portugal teve 100 anos de auge, do final do século XV até o final do XVI. 1480 alguma coisa até 1500 e pouco. Foi o auge de Portugal essa época. Certo? Cara, era difícil alguém se meter com Portugal. Ao mesmo tempo, o que começou a rolar nessa época? A Holanda era uma colônia espanhola, em plena Europa. Os holandeses falavam, a gente não quer mais ser espanhol. Começou uma guerra Espanha-Holanda. Essa guerra tragou, inclusive, os ingleses, porque holandeses e ingleses eram protestantes. Virou uma guerra armada aberta entre Portugal e Espanha unidos, ingleses e holandeses, católicos versus protestantes. E essa guerra acontecia na Europa. Teve a chamada Invencível Armada Espanhola, que tentou invadir Portugal, fizeram uma grande... Invadir Portugal, tentaram invadir a Inglaterra, certo? Os navios, inclusive, boa parte da frota era de navios portugueses, mas a estratégia era espanhola. Isso aí acabou com boa parte da frota portuguesa, devido a uma estratégia espanhola ruim, entendeu? Teve a invasão durante esse período dos holandeses no Nordeste brasileiro, não apenas no Nordeste, mas em diversos outros pontos. Lembra que eu falei para você? Portugal foi a primeira potência marítima, Holanda foi a segunda.
Só que a Holanda tinha uma vantagem, né? A Holanda tinha mais gente. Portugal sempre foi meio desabitado, Portugal. Portugal nunca teve muita perna. Os planos de Portugal sempre foram muito grandes para aquilo que eles realmente, efetivamente conseguiam. Tanto é que eles tinham dava esse pico e não conseguiam segurar, entendeu? Então, diversas colônias portuguesas, por exemplo, começaram a cair ou foram dominadas ou foram atacadas, principalmente por holandeses. Os ingleses, nem tanto. Os ingleses combatiam mais os espanhóis. Por quê? Porque Portugal tem a aliança militar mais antiga do mundo, que data da Idade Média, justamente com quem? Com a Inglaterra. A aliança mais antiga que existe entre Portugal e Inglaterra. Agora acho que não mais, por causa do Tratado Europeu, aquela coisa toda. Mas foi uma aliança antiquíssima. Então, Portugal, na verdade, eles meio que não queriam atacar os ingleses por causa disso. Tanto é que quando acabou a União Ibérica, a Inglaterra voltou a ser aliada de Portugal. Entendeu? Inclusive, essa aliança militar entre portugueses e ingleses foi uma das coisas que pôde trazer lá em 1800 e pouco a família real de Portugal para o Brasil. Vieram escoltados pela armada portuguesa, pela armada inglesa. Tá? Mas isso é uma outra história. Vamos voltar aqui para o século XVI. Então, em 1580, começou a dar merda o negócio. O que aconteceu nessa brincadeira? É óbvio que quando você... É óbvio que, de repente, começou a chegar espanhol também em Portugal, no Japão. Começaram a chegar os espanhóis no Japão, certo? Começaram a chegar... Oi? Querer mudar as coisas. Exatamente. Começaram a chegar, além dos jesuítas, dominicanos e franciscanos, que tinham um pensamento diferente dos jesuítas e uma certa inveja deles também, porque eles eram tudo assim, ó. Enquanto o jesuíta se vestia que nem japonês, adquiriu alguns hábitos, entendeu? Fazia igrejas ao estilo oriental, etc. Os caras falavam, não, isso aqui não vai... Eles começaram a ter, inclusive, briga entre eles, no Japão. E daí começou a chamar a atenção de quem? Do próprio Shogun, que na época era, deixa eu falar aqui o nome dele direitinho, porque o nome dele é difícil, Toyotomi Hideyoshi. Em 1587, ele, vendo essa bosta toda acontecer, ele resolveu fazer um édito banindo missionários portugueses lá. Esse édito meio que não pegou. Essa lei, assim, pegou um pouco, baniram alguns, mas daí, por interesse, outros ficaram. Então a coisa ficou, ó, tá expulso, mas é um susto, entendeu? Tô te dando um susto aqui. Legal. E outra coisa, nessa época os japoneses já fabricavam armas de fogo, tá? Eles já começaram a fabricar as primeiras armas de fogo deles já. Não tinha a qualidade das armas portuguesas, mas eles já começaram a fabricar isso daí também. Muito bem. E a coisa ficou mais ou menos nesse vai e não vai, tá? Mas começou a ter um monte de problema isso daí. Começou a ter um monte de problema. Sabe a cidade de Nagasaki? Sim. A cidade de Nagasaki, ela era uma vilinha. Ela fica numa baía e era uma vilinha desimportante de pescadores. A cidade de Nagasaki, ela foi escolhida pelos portugueses para ser a cidade de comércio deles, o entreposto comercial deles com o Japão. Então, a cidade de Nagasaki, ela é a cidade mais ocidentalizada do Japão. Se você olhar Nagasaki por cima, você vai ver que a planta dela lembra muito cidades ocidentais, que foram os portugueses que construíram uma parte das estruturas delas, do plano de rua, etc. Entendeu? Nagasaki era uma cidade basicamente portuguesa, bem na costa japonesa. E essa que sofreu aí com a bomba, não foi? Sofreu a segunda bomba atômica. Entendeu? Olha só. Nagasaki, por exemplo, tinha igreja. Nagasaki, você tinha um seminário em Nagasaki. Né? Legal. O que aconteceu, né? Bom, o que aconteceu nessa história agora? Seguindo um pouquinho mais para frente. O Toyotomi Hideyoshi, houve uma mudança de poder no Japão, certo? E entrou um cara chamado Tokugawa. Na verdade, são 3 Tokugawas. Pai, depois o filho, depois o neto, tá? Mas o Tokugawa pai, aconteceu uma coisa em 1600, cravado.
Em 1600, cravadinho. E aí, que é a história que faz o paralelo com a série do Shogun, tá? Na verdade, a série do Shogun era parte dessa premissa e ela muda os nomes, etc. O pai era o Tokugawa Ieyasu, tá? Em 1500 Perdão, em 1600, chegou um navio holandês no Japão. Chegou um navio holandês ao Japão. Esse navio tinha um piloto, um navegador chamado William Adams. Ele era holandês. Na série é o John Blackthorne, que é inglês, tá? Mas ele era holandês, ele. E vamos lembrar que na época Portugal, assim, a União Ibérica durou até 1640, foram 60 anos, tá? De União Ibérica. Então, naquela época, a Holanda estava em guerra com Portugal e Espanha, os caras não se bicavam. Esse holandês, ele chegou no Japão e entrou em contato com esse Shogun, o Tokugawa. Só que o William Adams, ele não queria evangelizar, o cara queria grana, ele queria comércio. Ele foi para o Japão através, através de uma rota que só os portugueses conheciam, que era uma rota pouquíssimo utilizada, que em vez de você contornar a África, você contornava o Cabo da Boa Esperança, o Cabo Horn aqui na pontinha da América do Sul, e cruzava o Pacífico. Ele foi por essa rota. Por quê? Porque a rota da África... que a Terra é um globo, né? Provando que a Terra é um globo. Por quê? Porque a rota contornando a África e a Índia estava lotada de navio português. Então ele falou: eu vou para um lugar mais longe, mas eu vou chegar Se a Terra é plana, como é que eles conseguiram fazer isso? Exatamente. Não dava, né? Olha só, os caras já sabiam que a Terra era uma esfera naquela época. Quando ele chegou lá, os caras chegaram com escorbuto, chegou lá uns 30 marinheiros, 40 marinheiros só. Chegaram destruídos lá. Tokugawa virou e falou: os holandeses. Só que ele era um cara esperto. Só que o William Adams, que era holandês, ele era esperto pra caramba, ele. Ele era safo, ele. Ele era safo pra caramba. E ele inclusive, fez amizade com o Tokugawa, que era o Shogun, e começou a ascender. Tanto é que ele é considerado o primeiro samurai branco do Japão. Primeiro samurai não japonês. Ele conseguiu um título de samurai. Por quê? Porque ele ajudava o Tokugawa. Ele nunca teve permissão para voltar para a Holanda, nunca teve. Mas ele se integrou tão bem na sociedade japonesa que o próprio Tokugawa começou a gostar dele. Assim, não gostar mais. Tipo assim, bom, esse cara tá me dando tudo com segredo de navegação, tem os canhões do navio dele, tem não sei o quê, tá me dando notícia de fora. Certo? Tanto é que ele treinou tradutores, inclusive, porque o William Adams, ele falava holandês, espanhol, português e inglês. O cara falava 4 línguas. Isso foi o cara certo na hora certa para o Tokugawa. Tanto é que ele virou tradutor oficial do Tokugawa para falar com os portugueses. Porque alguns tradutores portugueses eram cristãos, então eles davam eles iam sentindo a coisa e davam uma dourada. Então você não tinha muita forma de saber se aquilo era verdade ou não. Eles chegaram a mentir algumas vezes para o Tokugawa, segundo o próprio Tokugawa. O William Adams não. Então ele virou muito de confiança. E aí ele virou a maré contra os portugueses. Por quê? O que aconteceu? Ele contou exatamente aquela estratégia que eu falei lá atrás. Lembra que eu falei que Portugal não tinha perna para chegar, então eles chegavam com um pouco de estrutura, daí eles iam catequizando, iam educando, e assim eles iam dominando o local? O William Adams falou: os portugueses agem desse jeito. Os jesuítas e os religiosos estão aqui, são pontas de lança para dominar o seu país, como eles fizeram com Macau, com Goa. Então esse cara entregou o jogo. Ele entregou o jogo. Ele entregou literalmente o jogo. Você entendeu? E ele já era de confiança. E ele já era de confiança. Já era de confiança. E daí o que acontece? O Tokugawa começou a mandar comerciantes japoneses para fazer comércio por conta própria e trazer notícias para ele.
E os caras falavam, é isso mesmo que os portugueses fazem, os espanhóis também fazem. Os espanhóis massacraram as Filipinas quando eles invadiram as Filipinas. Entendeu? O Tokugawa virou e falou, os caras vão fazer a mesma coisa no Japão. Daí se deu em 1617, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para confirmar. Isso, 1614, ele proibiu o cristianismo e começou a promover uma perseguição generalizada que durou até 1640, alguns falam 1660 alguma coisa, etc. E essa foi a grande perseguição que você teve, entendeu? No Japão aos cristãos. Aí começa, em 1614, a perseguição de fato. William Adams morreu no Japão em 1620, tá? Mas como é que o Japão continuou fazendo comércio? Simples. O Tokugawa proibiu a presença estrangeira dentro do Japão, à exceção de uma pequena ilha que ficava perto da Baía de Nagasaki. Essa ilha era administrada por quem? Pelos holandeses. Porque o Tokugawa considerou que os holandeses não queriam catequizar, não queriam evangelizar os japoneses. Eles queriam apenas fazer comércio. Ele falou, comércio, ok. Vamos ganhar dinheiro. Então, quem passou a ser o interlocutor de comércio do Japão foram os holandeses, que naquela época já tinham suplantado Portugal como potência marítima. Então, o que acontece? Aquela guerra, aquele atrito entre católicos e protestantes que tinha na Europa, que você chegou a ter em parte no Novo Mundo, em algumas regiões, ele teve influência fundamental no Japão. Entendeu? Entendi. Entendeu? Bom, daí... O clima do cristianismo aí, nessa questão. Exato. E aí, cara, assim como o cristianismo, você tem ideia, o Japão chegou a ter quase 200 mil cristãos na época. Em pouquíssimo tempo, assim, as conversões, entendeu? Nessa época, assim como a coisa subiu, ela desceu. Da mesma forma como, sabe aquela coisa, foguete não tem ré, não tem é assim. Coisa subiu e desceu, caiu. De uma vez. O que acontecia? O que aconteceu? Você começou a ter essas comunidades perseguidas. Então, havia prêmios por quem dedurasse que determinada família era cristã. Os padres de origem japonesa, as pessoas deduravam e eles eram mortos. Existia um negócio chamado de enforcamento reverso, que esse era um método de suplício muito, muito utilizado, que eles pegavam e escavavam uma fossa séptica e passavam corda no cara, assim, amarravam o cara que nem uma mortadela, entendeu? Bem forte, do peito para baixo. Pendurava o cara por um pé, pelas pernas, de cabeça para baixo nessa fossa, que o cara não conseguia respirar porque ele limitava a respiração. Amarravam um dos braços atrás e deixavam outro braço livre. Por que o braço era livre? Porque ele podia abjurar da fé cristã. Se ele abjurasse da fé cristã, ele era salvo. Eles tiravam as cordas dele e estava salvo. Antes de fazer isso, eles perguntavam se ele negava a fé cristã. Se ele não negava, ele ia para as torturas e para a morte. Esse era um método. Em Nagasaki foram enforcados 26 mártires, os chamados 26 mártires de Nagasaki, inclusive uma criança de 12 anos que não negaram na época a fé cristã. Eles foram enforcados, não, foram crucificados no meio, numa colina próxima da cidade para todo mundo ver. Uma lembrança do que acontece com os cristãos. Eles entravam nas casas para procurar sinais como cruzes, imagenzinhas, terços, essa coisa toda. Isso é porque não podia ser cristão. Estava proibido ser cristão, a pena era a morte. Teve uma determinada época que eles faziam placas de madeira ou placas de bronze com imagem de Cristo na cruz, com imagem de Maria, do menino Jesus, e a pessoa tinha que pisar naquela placa. Tinha que pisar e tipo arrastar o pé na placa, sujar a placa com o pé. Entendeu? Para falar que não era cristão. Inclusive até bebês, eles colocavam o pezinho do bebê lá e esfregavam o pezinho do bebê lá para falar que o bebê não era batizado, não era cristão.
Outros tipos de morte, por exemplo, foram colocados naquela época. Existia um tipo de morte muito comum naquela época que eles colocavam, que eles pegavam uma faca. O que acontece? Conforme você abre a sua barriga, você não morre na hora. Entendeu? Se você conseguir cortar sem cortar nenhuma víscera ou vaso importante, apenas expor o abdômen, você vai demorar aí um dia ou dois para morrer, tá? Porque o sangramento vai ser muito pouco e você vai morrer por infecção, etc. Eles amarravam o pessoal à beira-mar, entendeu? Fazia esse corte na barriga e largava o cara lá. Que vinha comer carne? De noite, caranguejo. Então os caranguejos saíam, entravam no buraco e começavam a comer o cara de dentro para fora. É uma forma de morte lenta e aterrorizante, né? Sim. Você entendeu? Entendi. Muito bem. Daí você tinha outros tipos, que era a crucificação, você amarrava o cara entre dois bois e puxava até dividir o cara no meio. Também era um outro tipo de tortura e morte, isso se ele não negasse o cristianismo, se ele não abjurasse o cristianismo. Só que, aquela coisa, o cristianismo ele tem uma coisa que para a época era muito revolucionária para época, para aquela região, naquele contexto, que era a ideia de que todos somos iguais perante um Deus. Entendeu? O cristianismo, ele não prega a igualdade entre os homens materialmente, mas ele prega a igualdade, assim, todos são filhos de Deus igual, tá? Isso aí para o Japão da época era uma revolução, porque lembra que eu te falei, se você morresse samurai, você ia reencarnar samurai. Se você morresse plebeu, você ia reencarnar servo, plebeu. E então havia um determinismo muito grande dentro da sociedade japonesa. O sistema de castas da Índia, tipo assim. Como um sistema de castas. Exatamente. E quando você é inferior mesmo. Você é inferior mesmo. Quando isso aí era perante as divindades japonesas. Entendeu? Você tinha graus, né, de acolhida, de oração das divindades japonesas em relação a isso. Quando o cristianismo chegou lá e falou: todos vocês são iguais, todos vocês vão receber o mesmo julgamento, tá? Isso aí tem uma força poderosíssima numa sociedade que está desse jeito. Uma força poderosa. Você já imaginou? Isso é a redenção do cara, de uma vida toda de sofrimento que o cara tem. Ele descobrir que ele é importante, que ele é importante, que ele é igual ao Shogun. Após a morte, que vai ter o mesmo julgamento, que a balança vai ser igual para os dois. Você entendeu isso? E mais, né? E mais. A diferença. A questão do... aí você tem aquela parábola de Jesus, né? Do rico e do Lázaro, que já inverte totalmente até coloca até o cara que é apegado à riqueza, o rico, como alguém que diante de Deus ele tá errado, né? Exato. O pobre se vai valorizar. Exato. Para a nossa sociedade hoje, isso aí tipo é uma condição sine qua non para viver em sociedade, todo mundo ser igual, entendeu? Não somos, infelizmente, tá? Sim. Temos leis humanas que cagam tudo, mas para nossa sociedade hoje em dia isso aí deixou, naquela época no Japão, uma tremenda novidade. Então o que acontece? Eles mataram todos os padres, aqueles padres que eles não conseguiram matar. Eles morreram de velhice e sem bispo você não ordena padre. Padre é sempre ordenado por um bispo, tá? Isso dentro da Igreja Católica. Então o que aconteceu? A Igreja Católica japonesa, ela encolheu e ficou escondida, tá? O nome desses católicos, esse período é chamado de período Sakoku. Tá? Exatamente, Sakoku, o nome desse período. Eu não lembro muito bem o nome em japonês dos cristãos escondidos, tá? Eu não lembro muito bem. Mas, em 1783, durante a restauração Meiji, o que acontece? O shogunato Tokugawa, porque o Tokugawa foi o grande shogun do Japão, da Era Moderna. Então,
ele foi o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, foi como se fosse uma dinastia dos Tokugawas. Em 1873, as condições mudaram muito, as condições políticas do Japão mudaram, tá? Começou a haver uma abertura comercial, principalmente por causa dessa questão dos Estados Unidos, que forçaram a abertura do Japão ao mundo, certo? Em termos que eles queriam também vender coisa para os japoneses. Eles falaram, pô, essa ilha aqui tá lotada de gente, pô, vamos abrir lá para ter mercado, né? Melhor a gente abrir do que os ingleses abrirem. Então os americanos enviaram uma frota lá, posicionaram essa frota na Baía de Tóquio e falaram, se vocês não abrirem, fala para o imperador, se ele não fizer um decreto de abertura do país, a gente vai descarregar os canhões em Tóquio inteira. E já não era aquele canhão português, né? Já não era uma caravela, era uma fragata de guerra, né? Barco a vela, eu acho que era a vapor já, barcos a vapor. E os japoneses, assim, não é bem aquela coisa, os japoneses, eles não tinham armas de fogo, eles tinham armas de fogo, só que a tecnologia, ela meio que estacionou, ela evoluiu muito pouco em comparação com o do Ocidente. Na restauração Meiji, então, o imperador ele retoma a rédea do poder, ele faz uma aliança, inclusive com o próprio clã Tokugawa. Não é que o Tokugawa caiu, não. Ele reordena as alianças entre os grupos japoneses já, de poder japoneses, consegue formar um novo governo e fala, bom, a partir de agora a coisa vai ser outra. A gente vai desenvolver, a gente vai ter que abrir o Japão, não tem jeito, tem que abrir o país, e a gente vai ter que eu quero que o Japão vire uma potência no estilo ocidental, com indústria, com arma de guerra, quero um navio que nem aquele lá também, para ninguém mais entrar na nossa Bahia e ameaçar a gente. Certo? E daí que acontece? Daí, obviamente, você tinha agora missionários americanos que queriam ir para o Japão e introduzir o cristianismo novamente. Sim. Quando eles chegaram no Japão, eles pensavam, vai estar aqui um bando de budistas, shintoístas, etc. Né? Como é que vão fazer? A época já era outra, eram missionários metodistas já, anglicanos, protestantes, tinha alguns católicos. Na hora que eles chegaram lá, tinha uma comunidade cristã no Japão, ficou escondida por mais de 200 anos. Os cristãos japoneses escondidos. Eles tomaram um susto daqueles que eles não esperavam que tivesse uma comunidade cristã no Japão escondida, que perseverou. Eles achavam que tinha acabado tudo, mas não tinha acabado. Entendeu? Eles viveram no subterrâneo. Exatamente. O que eles fizeram? Eles pegavam, eles mudaram o estilo das imagens, deram outros nomes para Jesus, para Deus, para Maria, para os santos, etc. Fizeram imagens estilo bem oriental mesmo. E que religião é essa? É uma região de um culto da montanha que a gente não sei o quê. E ficaram escondidos com isso durante séculos. Eles tinham cópias da Bíblia traduzidas para o japonês ou trechos que eles haviam decorado e haviam colocado lá também. Eles tinham trechos de hagiografia de nomes de santos, todos eles com nomes cifrados, para que ninguém descobrisse aquilo. Entendeu? Havia pequenos altares, se você for procurar na internet, você vê alguns altares da data de 1700 e pouco, começo dos anos 1800, que tinha José, Maria, o Menino Jesus, mas com outra conotação, outro tipo de história, justamente para enganar a proibição. Ficaram 200 anos assim, passando, só casavam entre eles, porque para casar tinha que ser um casamento cristão. Então eles só casavam entre eles da comunidade. E aí foram várias pequenas comunidades que tinha no Japão. Não era apenas em Nagasaki, foram em vários pequenos locais que eles sobreviveram. Muito bem. Muito interessante. Bom, por causa disso, obviamente o cristianismo ele houve uma nova reintrodução no Japão, mas nunca mais com o mesmo ímpeto. Nunca mais. Em parte porque
houve um aumento muito grande do nacionalismo japonês nessa época, tá? Então, assim, tudo aquilo que era japonês era muito valorizado, afinal, eles estavam tentando, eles estavam modernizando de fato o país novamente, certo? Eles estavam modernizando o país, então havia um interesse de manter algumas tradições e outras tradições que não eram interessantes, deixá-las de lado, ou deixá-las apenas, como vou dizer, para alguns momentos e datas especiais. Tá? Houve o fim do shogunato e o fim da era dos samurais, da estratificação que você tinha no Japão. O Japão começou a ter mobilidade social, começaram a investir maciçamente em educação, em escolas. E você sabe, né, cara, educação e escola é o que mais faz você ter mobilidade social. É o que mais faz. Não tem outra coisa que não faça. Educação e escola joga sua mobilidade social para cima e para baixo uma velocidade ferrada. Tá? Então isso aí começou a gestar o Japão moderno como a gente conhece hoje. Deu problema lá depois da Segunda Guerra Mundial, que o país foi devastado, o país ficou basicamente na miséria, mas olha só, o Japão em coisa de 20 anos se tornou a segunda potência mundial. Você vê como o povo japonês é foda, cara. Entendeu? Os caras, eles têm uma capacidade de organização sensacional. Mas o cristianismo ele nunca mais foi o que era antes. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui para colocar para vocês. Esqueci de pesquisar isso aqui. A composição religiosa do Japão atualmente. A gente consegue pelo menos uns parâmetros. Ó, Shintoísmo e religiões derivadas. 51,3. Budismo, 38,3. Cristianismo, 1,2. Outras religiões, 9,2. Isso o cristianismo hoje no Japão, o cristianismo japonês ele se refez do baque, né, da perseguição. E também os tempos mudaram. Né? Imagina, naquela época era só pegar o senhor feudal, falar que é cristão, todo mundo era cristão. Hoje em dia, a questão da conversão do cristianismo é muito mais um trabalho de formiga, né, que as pessoas fazem, etc e tal, com tudo aquilo que traz de bom e que traz de ruim. Entendeu? Então, assim, você tem toda essa... O cristianismo seria encarado como uma cultura não japonesa, uma cultura exógena. E o próprio japonês, ele não tem tanto interesse assim, porque o que acontece também, Isaías, é o seguinte: existe um fenômeno, uma curva de crescimento que você tem, conforme o país ele vai se desenvolvendo, o interesse por religião vai caindo. Pelo menos por religiões institucionalizadas, como, por exemplo, o cristianismo. Tá? Você pode pegar isso aí nos países nórdicos. A religião decresce conforme vai indo. Não dá para saber o que causa uma coisa ou outra. Se é a melhoria de vida que faz as pessoas se desinteressarem pela religião, que, querendo ou não, é uma coisa que modela também a pessoa em tempos difíceis, tá? Ou se você deixar a religião, você acaba encarando a vida de outra forma e melhorando de vida. Não dá para saber. Provavelmente uma coisa acaba influenciando a outra. Um caso que você tem agora, está acontecendo agora, é nosso vizinho aqui, o Chile. O Chile está se desenvolvendo e o número de pessoas que não se interessam mais pela religião, seja ateus ou agnósticos, etc., está decaindo. É um processo que está acontecendo agora. Então tem muito sociólogo da religião que está estudando o fenômeno do Chile, entendeu? Para ver o que acontece. Será que com a melhoria de vida, o padrão de vida, né? Sim. A diminuição da escassez, etc., isso não causa desenvolve um materialismo, né? Pode acontecer. Começam a se apegar muito a uma vida material. Exato. E você não, você já acha que não precisa de Deus, algo também. Eu acho que esse aqui é o paradoxo de Tostines. Você conhece o paradoxo de Tostines? Não. Tostines vende mais porque é mais fresquinho, ou é mais fresquinho porque vende mais? Entendeu? Sim. Quem é dos anos 80 lembra isso. Entendeu? O Thiago Brito falou, nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos não é assim, Thiago,
porque lá eles têm uma questão religiosa muito forte, um aporte de imigrantes muito grande também, entendeu? Estados Unidos, eles têm um outro tipo de história, uma história fundada pelos pais fundadores, cristãos, aquela coisa toda. Você tem aquela região do meio oeste, que é o chamado Círculo da Ferrugem, o Círculo Cristão, entendeu? Então você tem toda aquela... É um outro tipo de história, entendeu? É diferente do que aconteceu, por exemplo, no Japão e na Europa. Vamos lembrar que... Vamos lembrar que Estados Unidos, a população cresce mais por imigração agora do que por nativos, entre aspas, né? Exatamente, por nativos, entendeu? Nativos no sentido, não os índios, mas mas de norte-americanos, né? Históricos, na verdade. No caso, o Japão também tem muitos imigrantes, principalmente brasileiros, né? Tem sim. Então, talvez o cristianismo lá, ele floresce mais entre esses imigrantes. Porque esses imigrantes, eles levam, né? O imigrante, o japonês brasileiro, na verdade, são raros que são budistas ou shintoístas, né? Uma boa parte deles, apesar de manter as tradições, eles são católicos, entendeu? Ou porque foram convertidos aqui, entendeu? Ou porque já tinham algum contato lá, mas boa parte deles foram convertidos aqui. Então você acaba levando lá. Mas a imigração brasileira para o Japão não é suficiente para manter um crescimento populacional robusto no Japão, como acontece nos Estados Unidos. E é o que está acontecendo na China hoje em dia, né? A China está com crescimento, ela está começando a enfrentar um gargalo populacional, né? Porque assim, as pessoas não imigram para a China, muito pouca gente imigra para a China, porque a China tem muita oferta de mão de obra. É diferente dos, os Estados Unidos, eles têm até uma falta de mão de obra, eles precisam de imigrante, a China não precisa. Então é muito mais fácil para o cara ir para os Estados Unidos, onde ele vai ter mesmo a própria questão da liberdade dele, etc. E também ele vai ter muito menos injeção de saco parte do governo, porque uma vez que o cara tá lá, assim, ele não pode fazer besteira. Se o cara tá ilegal, ele não pode fazer besteira, mas mesmo ilegal consegue viver lá. Ele tem uma dificuldade maior, mas ele consegue, né? Agora, na China, a coisa pesa mais. Os caras têm reconhecimento facial, tem a barreira da língua, uma série de coisas, né? Das diversas línguas, você tem o chinês e o cantonês, etc. Sim. Né? A China e o Japão não são países tão receptivos, né? Exatamente. Tipo, a cultura deles é meio fechada. Exatamente. O americano, ele é mais cosmopolita, ele está mais acostumado a conviver com o mexicano, o canadense, o europeu, o brasileiro. Pô, tem área em Miami que a turma está falando português já. Entendeu? Já tinha as áreas que o pessoal falava espanhol. Tem um bairro numa cidade da Flórida que o pessoal fala português, assim. Você tem loja, tipo, escrito em português. Entendeu? Porque tem um monte de brasileiro lá. Onde Fonseca mora, Fonseca. Deve ser onde Fonseca mora. O cassino, o nome do cassino que ele deve frequentar deve se chamar Pão de Açúcar, entendeu? O cara tá praticamente no Brasil, na colônia brasileira. Coitado, eu gosto pra caramba do Fonseca, cara. Eu gosto pra caramba dele. Isso aí. Pô, é isso aí, é isso que eu queria. Resumo do resumo que eu queria passar para vocês aí em uma hora e pouco. Muito interessante, cara. Os japoneses, eles têm uma origem misteriosa, né? Assim, porque quando começa a história do Japão, eles já estão lá com tudo. Não é que na verdade, o que acontece? A origem do Japão veio justamente daquela região da China. Eles acabaram conseguindo atravessar o Mar da China, entendeu? Que separa o Japão da China. Já com técnicas de navegação rudimentares, acabaram colonizando o Japão, entendeu? Sim. Mas não é tão antiga assim, entendeu? Assim, porque na origem desses povos muito antigos, assim, tem muito mito, entendeu? Nessa origem. Sim. Então, o que acontece? O pessoal dá uma floreada, o homem nasceu aqui, não sei o que, não. Eles dão uma floreada nisso também. Mas o estranho é que a língua japonesa ela é totalmente diferente do chinês, ela não tem. Sim. Ela é uma língua, chega a ser isolada praticamente, é um grupo linguístico ali de dialetos,
né, de algumas línguas do Japão, mas não tem nada a ver com a China, assim. Apesar da escrita, a influência da cultura e tudo, mas da onde eles tiraram? Como é que eles conseguiram desenvolver esse idioma japonês? Mas fora que tem uma cultura indígena. Mas aí, o Isaías? Sim. Sim, mas aí, Isaías, aquela coisa, que o que propicia isso é o isolamento, né? Ó, eu tô com uma lista aqui de palavras japonesas, certo? De origem portuguesa, pra você ver como é. Sim. Vamos lá. Arukoro, Arukoro. O álcool. Álcool. Baterem. Que já vem do árabe, né? O álcool. Padre. Pão. Quer ver? Bidoro. Vidro. Quer ver? Bouro ou bouru? Bola. Bouro é bola, não é isso? É bola. Eu tô vendo aqui na Wikipédia, tá? Daí, esse eu acho que vem do inglês, hein? Boro. Daí aqui, capitão. Capitão. Capa. É capa. Parece que tabaco tem também. Tabaco, que é o Cristã. Que é pão. Cristã. Cristão. Kirisuto. Kirisuto. Cristo. Vamos ver outro aqui. Copo. Copo. Curuço. Cruz. Essa é ótima. Marmelo, cara. Então você tem pão, né? Pandoro, pão de ló, pão de ouro, pão dourado, né? Rosário, que é o terço, né? Que é o que vai redar. Sábado. Então você tem sabão, cara. Chabondama, bola de sabão, bolinha de sabão. Espuma. Tempurá. Têmporas. Têmporas. Inclusive, tempurá tem um negócio engraçado aqui. O que acontece? As têmporas eram dias sagrados, né? Dias que o cristão não comia carne. E então, para eles não comerem carne, eles faziam esse fritado de legumes, que é o tempurá. Que, aliás, é uma delícia. Puta, adoro o tempurá. Sim. Caramba, interessante. Tudo tem uma lista bem bacana na Wikipédia. Bacana. Já ouviu falar nos Ainos? O Eduardo, oi? Já fala nos Ainos? Ainos? Não. Ainu é uma etnia que tem na ilha de Hokkaido, no Japão. Certo. Que são indígenas, eles não falam japonês, falam um outro idioma, são como se fossem os índios. É uma reserva lá dos Ainus. Você quer um exemplo? Pega o Rio Grande do Sul, isola o Rio Grande do Sul do restante do Brasil por 200 anos. Isola ele. Depois de 200 anos, você derruba o muro. Eles vão estar falando uma língua que a gente talvez não entenda quase nada. Mesma coisa com o Nordeste, mesma coisa com o Norte. Vem cá, o Brasil tem a questão do isolamento por distância. A gente não tem barreira física de um oceano, nada disso. Você pega um nordestino do sertão, lá do Piauí, o cara vai falar coisa que talvez eu, que sou de São Paulo, não entenda. Que o gaúcho talvez não entenda. Isso porque nós falamos português. Estamos no mesmo país, temos televisão, temos contato. Isso. Certo? Então o que acontece? Mas no nosso português aqui do Brasil, ele não é tão homogêneo assim. Sim. Agora você pega um país que é o Japão, que ficou isolado, que é repleto de ilhas que também tiveram seu isolamento, um país relativamente montanhoso, que dificulta muito a comunicação, em tempos que você não tinha internet, você não tinha carro, você não tinha rádio, você não tinha telefone, você não tinha nada. As línguas, elas vão.
entendeu? Se diferenciando. É que nem se você pegar, é que nem a população de chimpanzé. Você tem ao oeste do Congo um tipo de chimpanzé, do outro a leste outro tipo de chimpanzé. Viraram espécies diferentes. Na China, acontece algo curioso na China, que o que une os idiomas da China, na verdade, dialetos, que na verdade são idiomas, mas são dialetos politicamente, é a escrita chinesa. Sim. Sendo que o cantonês e o mandarim são praticamente, na prática, duas línguas distintas que não se compreendem. Sim, sim. O que une eles são a escrita. Eles conseguem, pelo ideograma, conseguir identificar, mas eles têm que estudar o dialeto o mandarim oficial, mas você tem o cantonês que é só dois, mas tem vários dialetos chineses. Tem um monte. Tem dois comentários legais aqui. O primeiro do João da Silva, que falou: na Itália, a cada 25 quilômetros tem um dialeto. Porque você sabe que o italiano é uma língua inventada, né? O italiano foi inventada durante a unificação, que eles pegaram um dos dialetos que era muito falado e falaram: esse aqui é a língua italiana, vale para todo mundo. Eu já ouvi falar que o italiano surgiu com a obra de Dante. É Dante Alighieri. Não. Dante ele falava esse dialeto maior, mas a unificação linguística da Itália ocorreu só a partir de 1800 e pouco, com a unificação política. Porque eles falavam diversos dialetos. O meu avô, eu tenho uma avó, a minha avó era do norte da Itália, a minha avó. Você tem ideia? A minha avó contava que ela morava numa vilinha, que era tipo essas vilinhas de montanha, sabe, perto de Alpes, que no inverno dava 40 centímetros de neve na porta, no Natal. Tanto é que minha avó não gostava do Brasil, porque ela falava que aqui era muito quente. E o meu avô era de Nápoles. O meu avô, ele era de Nápoles. Isso era na ponta da bota, cidade portuária, aquela coisa toda. E meu avô adorava o Brasil, né? Só que, às vezes, os dois conversavam em italiano, os dois. E era um italiano diferente, os dois. O meu pai, como ele convive com eles, ele era filho deles, ele distinguia qual italiano que era qual, entendeu? Então, meu pai, ele sabia. Eu, tipo assim, o pouco que eu aprendi, já esqueci. Né? Mas tinha palavra que meu avô falava que era diferente da palavra da minha avó. Entendeu? Então, assim, norte e sul da Itália. Ó, isso aqui do Orlando é joia. Ó, isso aqui do Orlando é joia. Jesuítas figuristas. Eu vou anotar aqui, porque eu não sei o que é, viu, Orlando? Mas eu vou aprender o que é e vamos fazer. Ó, já tem outra figuristas. Outra live aqui, ó, Isaías, jesuítas figuristas da China. Interessante. Parece que o cristianismo na China ele chegou bem antes. Chegaram com os nestorianos lá no século 7 ou 6 depois de Cristo. Os nestorianos, é considerado uma heresia, né? Seria uma vertente aí que floresceu muito no Oriente, ali na Síria, uma linha que é uma divergência, né? Questão como que fala? Da natureza de Cristo. Parece que ele divide a natureza, Nestório. Na BDTD, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, tem até um trabalho aqui sobre esse pessoal. Acabei de achar uma dissertação de mestrado aqui. Acabei de achar, coloquei aqui, tinha colocado na busca. Ah, que legal. Que legal. Já vou usar aqui para dar uma estudada nisso. Essa vida acadêmica, tô ficando chato com vida acadêmica agora. Depois a gente pode fazer uma live só sobre os jesuítas, falar sobre o que os jesuítas trouxeram e tal. Sim, sim. Eu gosto dos jesuítas. Os terraplanistas odeiam os jesuítas porque eles são conspiracionistas. Mas eu gosto, porque os jesuítas tem muita coisa interessante. Sim. É aquela coisa assim, olha, na expansão do cristianismo pelo mundo, ocorreu muita merda. Tá? Ocorreu muita merda, muita coisa boa, muita coisa que aos nossos olhos hoje são errados, mas que na época era certo. Então, assim, estudar o negócio, independente se você é evangélico, se você é ateu, se você é católico, se você é budista,
Não importa. Isso daí isso é muito legal, cara. É muito eu bacana. vejo assim, você tem que ter um olho mais compreensível, porque as pessoas têm mania, principalmente aqui os brasileiros, mais aqui, gosta de emitir juízo moral sobre um período histórico com a mentalidade totalmente diferente da nossa. Exatamente. Uma realidade totalmente diferente, com o mundo e, né? Aí pega anacronismo, você pegar um conceito, um princípio moderno, sei lá, de uma conduta moderna e aplicar a sociedades, né, bem sem antigas, dúvida. que não totalmente diferente da nossa realidade. Sem não dúvida. Dá. Não. E é aquela coisa assim, os próprios jesuítas no Japão também não entraram. Nossa, somos bonzinhos, né? Padrezinhos assim, só ficavam assim. Não. Os caras também influenciaram na política japonesa, entendeu? Foram responsáveis por algumas mortes, etc. Você teve toda uma questão desse tipo também, entendeu? Mas não assim. Então, assim, assim, tudo que é humano é escala de cinza. Você não tem uma divisão entre luz e a falta de luz. É aquilo que eu costumo falar. A luz e a falta dela, a luz que eu falo no sentido de bem, a falta dela no sentido de mal, são dois pontos virtuais que praticamente não existem. O que você tem são escalas de cinza que se aproximam deles, entendeu? Porque a gente é humano, nós somos esse negócio de preto e branco, né? Não existe. Direita, esquerda, preto e branco. Não existe. São pontos virtuais. São coisas que você olha que está lá longe, você não consegue alcançar. Nós somos escalas de cinza, literalmente. Temos o bem e o mal, entendeu? Dentro da gente, dentro da nossa sociedade, que é um reflexo das pessoas. Igual os protestantes falam mal do católico, mas os protestantes também cometeram aberrações, crimes terríveis aos nossos olhos na história. Sim. Então, não tem como. Aquela histeria coletiva do caso das bruxas de Salem nos Estados Unidos. Salem foram protestantes. Foram protestantes, entendeu? Isso. Você teve fogueiras protestantes na Inglaterra, anglicana, por exemplo. Calvino, você quer cara mais sacana que Calvino, cara, que era um cara terrível, Calvino, entendeu? E católico, você teve Torquemada, o grande inquisitor católico que mandava qualquer um para fugar. Se o cara que entrava o cisco no olho, ele mandava queimar. Aqui o Orlando falou aqui, os jesuítas figuristas. Antes de terminar a live, eu queria fazer uma divulgação, pessoal. Mas deixa eu ler um comentário aqui. Os jesuítas figuristas descobriram que os povos chineses já tinham a ideia do futuro Messias que viria. Eles descobriram uma conexão entre o livro de Enoque e o I Ching, escrito pelo imperador Fuxi. Isso gera uma tese aí são algo muito interessante. Quando me falam de livro de Enoque, assim, eu lembro de nhoque, entendeu? Então, assim, livro de Enoque, para mim, é sempre um troço meio conspiratório também. Não, mas o Orlando aqui não é conspirador, não. Ele é um estudioso do livro de Enoque mesmo. Então tá bom. Desculpa, Orlando. Não é conspiração, não. Então tá bom, Orlando, desculpa. Eu retiro o que eu falei, Orlando. Me desculpa. Ele não é terraplanista. Tá? Certo. Porque eu tenho essa coisa com o livro de Enoque, de tanto falaram do Enoque. Entendeu? Então, Orlando, você me desculpe, eu estou me retratando aqui. Entendeu? Tá aqui o Marlan também falando de São Francisco Xavier, como já foi falado. O filme Silêncio, isso aí. Deixa eu só, antes de acabar, eu queria pedir um favor a vocês, pessoal. Eu estou com um terceiro canal, tá? Um terceiro canal. Eu vou falar o que está acontecendo. Esse canal aqui que eu estou com o Vermundo é um canal dedicado ao estudo da teologia. Hoje eu trouxe um estudo um pouco diferente. Não é teologia, é história, mas está relacionado, porque é história da religião. Você que está me assistindo quiser também fazer uma live sobre história da religião, história do cristianismo, catolicismo, etc. Vou fazer a live também, tá? Muito interessante. Tem um canal. Daqui a pouco eu vou divulgar seu canal, Eduardo, mas isso aqui eu preciso. Eu preciso que vocês se inscrevam nesse canal aqui. Esse canal aqui não tem ninguém lá. É um canal que eu estou abrindo agora. Na verdade, tem 27 pessoas que eu tenho há anos essa conta, ok?
Mas ali eu vou publicar lives antigas, de debates, de entrevistas. E eu, a partir de amanhã, 18 horas, eu vou soltar essa live aqui como estreia. Então, você pode ir para o chat comentar e vai ser interessante. Aí eu estou botando o link aí para você se inscrever. Peço a vocês que se inscrevam. Amanhã eu estarei... Tá o link aí. Ó. Amanhã eu estarei divulgando esse canal aqui. Entendeu? Tá. Tem um outro canal, o meu outro canal, que era o canal secundário. Esse aqui. O canal secundário, deixa eu ver aqui. Calma aí. Deixa eu ver. Esse aqui. Vai ser para lives de ciência. Então, dia 29, eu terei uma live com o professor Cláudio. A gente vai falar de astronomia dos povos antigos, tá? Dia 29. E dia 30 eu estarei com o Edivaldo, vamos falar sobre movimento dos astros, movimento diário dos astros. Vai ser algo bem básico aí a respeito do movimento dos astros. Então, esse mesmo perfil de live que eu estou fazendo aqui agora, eu vou fazer nesse canal aqui, Círculo do Céu, tá? Eu tirei as lives de lá, eu não vou fazer mais aquele tipo de live aberta que entra 10 pessoas, que fica todo mundo falando sem parar. Não vou fazer esse tipo de live mais, pelo menos por enquanto, tá? Então tá o link aí. Quem não é inscrito, se inscreva. A maioria aqui eu acho que já está inscrito. E agora eu vou abrir aqui, vou mostrar para vocês o canal do Eduardo Overmundo. Espera aí. É um canal também de muita informação. Aqui. Tá aí. De vez em quando ele faz umas lives lá, ele tá meio ocupado ultimamente. Bem ocupado. Tá aí o canal bem ocupado. Aí, ó, gente, canal... esse ano o canal, acho que vai um vídeo por mês só esse ano. Aí, dá uma olhada lá, tem várias lives também. Tem uma live que eu tenho com ele lá, bem antiga, né? Sim. Não sei se é esse aqui, é esse canal aqui que eu tô lá. Tem uma live... É esse mesmo. O tema da live é O que pensa Isaías Navi. Aí tem vários vídeos interessantes aqui, mas é combatendo a conspiração na área da ciência, da saúde, né? Sim. Muito interessante. O Orlando, ele disse aqui, Edu, se você quiser pesquisar a fundo sobre os jesuítas figuristas, procure sobre o padre Joaquim Bouvet e a troca de cartas entre ele e Leibniz. Legal, já anotei já. Isso aí. Anotado então, já. Obrigado, Orlando. Aqui, ó. Isso aí, valeu, Orlando. Marlon, já fechou o círculo. Céus, terra e águas. Isso aí. Depois vou fazer o círculo do fogo. E assim vai. Mas obrigado a todos. Valeu, Edu. Foi muito interessante essa live. Eu que agradeço aí, viu? Assista do começo, que é muito interessante. É muito legal. Até para quem não entende do assunto, ficar sabendo como que... História é uma coisa muito impressionante, né? Intrigante aí. Sim. A gente pode fazer mais lives. Quero fazer mais lives assim. Sim, né? Sim. A gente pode fazer uma live para a história da medicina, que é um negócio que é lindo de se ver, né? Como você foi acertando e errando, né? Isso a gente pode fazer no outro canal. Esse vai ser no outro canal. Legal. E essa live aí dos cristãos figuristas também, dos jesuítas figuristas, me interessei agora. Achei um tema bem legal. Esse eu não sabia da existência desse. Sim. Isso aí. Eu lembro que eu vi um filme uma vez A Missão, com Robert De Niro, um filme muito legal, que fala dos jesuítas quando eles foram os 7 povos das missões. Sim, eu assisti. É muito bom esse filme. Assistiu? Eles foram... Eu assisti, é muito bom. Eu tive que assistir esse filme para o mestrado, você acredita? Eu tive que assistir esse filme para o mestrado. Aquele filme, ele representa a realidade, porque eu fico observando. Eles construíram uma sociedade com os índios. Sim. Porque às vezes a gente tem muito aquela utopia que eu acho um pensamento um pouco... que não corresponde à realidade, que é achar que o índio gosta
de viver apenas no mato, só na selva, etc. Sim. Os jesuítas, eles trouxeram os índios, deram uma qualidade de vida boa para os índios, Sim. né, com a sua catequese, e vieram os portugueses, o Marquês de Pombal, acho, né? Marquês de Pombal. Sim, ele que deu a ordem. Mandou acabar com as mandou missões. Acabar. Inclusive, ele influenciou o próprio Vaticano com isso aí. O que acontece é o seguinte, nos colégios jesuítas do século XVII e XVIII, eles ensinavam a língua portuguesa, sim, latim e as primeiras traduções do tupi. Eles catalogaram as primeiras gramáticas tupis foram os jesuítas que fizeram, porque eles precisavam registrar as palavras em tupi-guarani na época. E eles começaram, inclusive, a ensinar pequenos ofícios como sapateiro, costura, marcenaria, pequenos ofícios para os índios mesmo, entendeu? Inclusive, aqui por exemplo, em São Paulo, quando São Paulo era a capital da solidão, né? Porque, inclusive, tem um livro são 2 livros, A Capital da Solidão e A Capital da Vertigem, contam a história da cidade de São Paulo. Livros sensacionais, tá? Sensacionais. Eu esqueci o nome do autor, ele é um cara famoso, ele. Nossa, eu tô com a cabeça cheia de nome. Mas A Capital da Solidão e A Capital da Vertigem. No livro A Capital da Solidão, ele conta justamente a questão dos colégios jesuítas, que no começo os senhores a elite da capital paulista, você não tinha escola aqui. Era só o colégio dos jesuítas, que foi se expandindo, começou numa espécie de oca de pilão e a coisa foi crescendo, né? Então, no começo, o filho dos bambambãs da cidade estudavam muitas vezes com o filho o básico, né? Com o filho do português livre, com o filho do índio. E com o que casou com da Índia casou com o português. Entendeu? Entendi. Isso os jesuítas, nesse ciclo que você tem, que é o chamado ciclo cristão de educação no Brasil, você tem 3 ciclos, né? O cristão, o liberal e o crítico. Né? Os jesuítas, nesse ciclo, eles, no começo, eles que tocaram através dos colégios. Depois, com o crescimento da cidade, foram construindo outros, e aí a coisa foi elitizando, né? Mas no começo era isso, era todo mundo muito igual, eles não faziam muito juízo de valor em relação à educação. Depois, obviamente, o filho do pessoal mais nobre ia para a Europa para completar os estudos, ou para o Rio de Janeiro para completar os estudos, ou então para Salvador, que eram 2 cidades muito mais desenvolvidas que São Paulo na época. Mas a parte do ciclo básico lá, que era o trivium, que era o equivalente a um trivium, né? Ele era todo mundo mais ou menos junto, inclusive com artífices, né? Marcenaria, sapataria, alfaiataria, esses artífices pequenos que eram úteis dentro da cidade. Aí depois veio o Marquês de Pombal, acabou com tudo. Ele acabou com tudo, por uma questão política, uma questão econômica, entendeu? Os jesuítas, eles tinham bastante dinheiro, etc. O Marquês de Pombal, ele precisava de tudo quanto era recurso para reconstruir Portugal depois do tsunami, o incêndio que teve lá. Então ele precisava disso daí, tá? Foi a época que mais se tirou ouro, se mandou ouro do Brasil para Portugal. E isso aí, de uma forma, começou a fazer a crescer a insatisfação dos brasileiros, que não se chamavam brasileiros na época, eram portugueses que moravam no Brasil, né, com Portugal. Isso aí acabou dando origem à Inconfidência Mineira, depois foi o próprio processo de independência do Brasil também. Entendeu? Que é um processo completamente doido, porque quem fez a independência foi o príncipe de Portugal, né? É tipo um negócio meio único no mundo. Um dia vamos falar da independência do Brasil, que puta, cara, que é um troço muito louco, assim. Assim, é meio diferente de todo mundo, entendeu? Assim, é um troço que você fala, tipo, puta, só brasileiro para inventar um troço desse. Caramba, só a gente mesmo para inventar um troço desse tipo. Tá certo.
Mas aí, no caso aqui, é história da religião, e lá nesse outro canal vai ser história da ciência, algo relacionado à ciência. Aí e a gente vai desenvolvendo aí outras lives interessantes. Obrigado a todos. Beleza, Edu? Posso terminar? Tá bom? Tranquilo. Eu estou aqui com o Adir, canal Rádio Amador. Ele falou: o termo sabatina era uma prova oral aos sábados no colégio jesuíta. Isso aí, é verdade. E eu vou marcar uma live aqui com o Adir também para falar sobre a lei de Moisés e o direito. Uma influência aí da lei de Moisés no direito nosso, no direito moderno, algo assim, né? Vamos ver. Uhum. Então, isso aí. Obrigado a todos. Valeu. O Marlan está aqui também. O Marlan disse: no sul do Brasil, as missões eram comunidades formadas por nativos, sob a tutela de jesuítas extremamente evoluídas. Sim. Os nativos tinham total autonomia de gestão de missões. Imagina se não tivesse se não tivesse havido, não sei se está certo o que eu falei, essa revolução aí do Marquês de Pombal e deixar essas coisas fluírem para ver onde ia parar. Eu acho que a coisa ia ser boa aqui no país. Eu acho. Assim. Uma vez eu vi minha professora lá na faculdade, ela falou que se não houvesse, parece que o Marquês de Pombal foi o grande responsável por nós falarmos português no Brasil todo. E senão estaríamos falando vários idiomas nesse país aí. E tem uma coisa interessantíssima também. Se você for pegar São Paulo nos anos 1500 e 1600, o que se falava aqui era uma mistura de português com tupi. Era isso que falava. Não teria morrido. Por isso você tem um monte de cidade, Araraquara, Sorocaba, Guarulhos, é tudo nome indígena isso aí. Então, São Paulo se falava uma mistura de português com tupi. Depois começou a se falar mais o português, e nos anos 1850, até mais ou menos na época, um pouquinho antes da Segunda Guerra, o italiano era a segunda língua de São Paulo. Se falava o português, o italiano, e muitas vezes uma mistura de português com italiano em algumas comunidades. E por isso que você vai na Moca, você tem sotaque italiano. Eu tenho um pouco desse sotaque meio italianado. Eu tenho esse tipo de sotaque. Com meu plural, todo esse negócio. Cara, é um negócio sensacional isso. Vamos parar de falar, senão vai ficar no Valeu, senão a gente vai acabar. Obrigado a todos. Até amanhã, pessoal. Estou terminando. Valeu, deixa o like e o comentário.